Em meio a relatos de que o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, está indo para Moscou, o Kremlin anunciou que está mirando mísseis nucleares russos na Europa. No Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi declarado que eles não são mais obrigados a cumprir o memorando que proíbe o desdobramento de mísseis de médio e curto alcance baseados em terra. Além disso, de 4 a 8 de agosto, a Federação Russa fechou o espaço aéreo sobre o campo de testes de Kapustin Yar. Normalmente, isso pode indicar testes de mísseis balísticos. E é exatamente nesse período que Steve Witkoff chegará a Moscou. Mas aqui lembro que, após o ultimato do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o Kremlin respondeu com ameaças e mencionou o sistema soviético de ataque nuclear Perímetro, ou, como é chamado no Ocidente, Deadhead. Em resposta, o chefe da Casa Branca enviou submarinos nucleares para perto da Rússia. E aqui surge a pergunta: o que está realmente acontecendo? Vale a pena reagir de forma crítica às declarações dos russos sobre o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance? E o que se sabe sobre o deslocamento de submarinos nucleares americanos para mais perto da Federação Russa? E como tudo isso está relacionado com o ultimato de Donald Trump a Vladimir Putin? Meu nome é Alexei Petty. A seguir vamos falar sobre tudo em ordem. Antes de começarmos, inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente e também se inscreva no meu canal do Telegram, Petty News. O link está aí. Então, a Rússia não se considera mais vinculada às restrições sobre o desdobramento de mísseis de médio e curto alcance baseados em terra. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa fez hoje uma declaração que à primeira vista parece assustadora. Citarei a seguir. Já que nossos repetidos avisos a esse respeito foram ignorados. E a situação está se desenvolvendo no sentido do posicionamento de mísseis terrestres de médio alcance de fabricação americana na Europa e na região Ásia-Pacífico. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia constata o desaparecimento das condições para manter a moratória unilateral sobre o posicionamento de armamentos semelhantes. E aqui destaco que os mísseis com alcance de 500 km a 5.500 km, que na época da União Soviética estavam equipados com ogivas nucleares e apontados para os membros europeus da OTAN, supostamente foram destruídos no final dos anos 1980 no âmbito do tratado que, nos últimos anos da União Soviética, Mikhail Gorbachev e o presidente americano Ronald Reagan assinaram. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia faz referência justamente a essas restrições agora. Mas aqui já explico de imediato que, na verdade, não há nada de assustador nessa notícia. Já começam a surgir sentimentos de pânico, dizendo que a Rússia entrou em uma nova Guerra Fria e que está começando uma crise dos mísseis de Cuba 2.0. Em primeiro lugar, quem saiu do Tratado de Mísseis de Alcance Intermediário e Curto foi o próprio Donald Trump, ainda em 2019, há 6 anos. Por que os Estados Unidos da América saíram desse tratado naquela época? Sim, porque ficou conhecido que os russos desenvolveram uma versão de cruzeiro do míssil Iskander, ou, como também é chamado, o produto 9M729. Esse míssil, já em 2019, violava as condições do tratado assinado ainda por Reagan e Gorbachev em 1987. E aqui é interessante que naquela época, em Washington, já declararam que o 9M728, também conhecido como R-500, excede o alcance declarado de 500 km, ou seja, ela já se enquadra nessas restrições e não deveria ter sido criada. Mas agora, como você entende, isso já não tem mais nenhuma importância. Levando em conta que a Rússia testou o míssil Oreshnik com alcance declarado de 5.500 km, esse já é o limite máximo dentro desse tratado. Em 2019, a Rússia posicionou pela primeira vez os mísseis balísticos Iskander na Crimeia ucraniana ocupada. Depois de 2019, a Rússia se fazia de cavaleiro nobre e estava em vigor o suposto moratório voluntário da Rússia sobre o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance. Porém, como você pode imaginar, os mísseis não sumiram. Engraçado que, com o início da guerra em grande escala, a Rússia ameaçava sair do moratório sobre o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance a cada 6 meses ou até com mais frequência. Por causa do fornecimento de armas de longo alcance para a Ucrânia, especialmente quando surgiam conversas sobre os mísseis ATACMS e Storm Shadow. Como você pode imaginar, era só conversa fiada. E finalmente eles saíram desse acordo, embora, lembro, ele já não estava em vigor desde 2019. E foi aí que todo o blefe nuclear do Kremlin veio à tona. Prestem atenção, assim que Donald Trump deu a ordem para mover os submarinos nucleares, como ele mesmo disse, para as regiões apropriadas.
Em resposta às ameaças do alcoólatra Medvedev, o Kremlin decidiu responder de forma dura aos americanos e suspendeu a proibição de posicionar mísseis de médio e curto alcance. Bom, agora nada impede a Rússia de levar aqueles mesmos mísseis, por exemplo, para a Belarus. Enfim, estamos ouvindo novas ameaças do Kremlin. Na verdade, não há nada de novo aqui. E os mísseis não foram a lugar nenhum. E formalmente, o fato de que a Rússia supostamente se autolimitava na instalação desses mísseis, isso era só no papel. Os Iskanders não saíram do lugar durante todos esses anos. No final, era apenas uma formalidade que não muda nada na prática. No verão de 2024, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, ordenou a retomada da produção de mísseis da categoria RSMB. A seguir, vou citar uma declaração antiga do ditador Putin de 2024. Os Estados Unidos, sob um pretexto inventado, saíram desse tratado e anunciaram que iriam produzir esses sistemas de mísseis. Precisamos reagir a isso e tomar uma decisão sobre o que devemos fazer a respeito daqui para frente. Pelo visto, precisamos começar a produzir esses sistemas de ataque. E então, com base na situação real que se desenvolve, tomar uma decisão sobre onde, se for necessário para garantir nossa segurança, iremos posicioná-los. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que Donald Trump declarou que ordenou o envio de 2 submarinos nucleares capazes de transportar ogivas nucleares para mais perto da Rússia. Isso aconteceu em resposta às ameaças insanas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev. Não vou recontar toda essa história, vou apenas citar Trump. Eu ordenei posicionar 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas. Só por precaução, caso essas declarações tolas e provocativas se mostrem algo mais do que apenas palavras. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências não intencionais. Espero que esse não seja um desses casos. Medvedev mencionou armas nucleares. Quando alguém fala sobre armas nucleares, precisamos estar preparados para isso. E estamos totalmente preparados. Já no sábado, 2 de agosto, o presidente dos Estados Unidos da América, em entrevista à Newsmax, afirmou que os submarinos nucleares americanos já estão mais perto da Rússia. Como destacou Trump, Medvedev disse algumas coisas muito ruins. Falando sobre armas nucleares, Trump enfatizou que os Estados Unidos da América devem estar sempre preparados, por isso ele enviou 2 submarinos nucleares para a região. Já no domingo, 3 de agosto, os jornalistas perguntaram a Donald Trump se os 2 submarinos nucleares já estavam posicionados próximos em algum lugar perto da Rússia. Trump respondeu, cito, "Os submarinos nucleares que anteriormente foi ordenado enviar em direção à Rússia já estão onde deveriam estar." E aqui fica engraçado, mas o porta-voz do Kremlin, Peskov, já declarou que a Rússia não quer se envolver em uma polêmica nuclear e Moscou não está interessada em aumentar a tensão. Como disse Peskov, abre aspas, neste caso é óbvio que os submarinos americanos já estão em patrulha de combate. O processo é constante, esse é o ponto principal. No geral, é claro, não gostaria de me envolver nesse tipo de polêmica e também não gostaria de comentar isso de forma alguma. Nós tratamos com muito cuidado qualquer declaração relacionada à questão nuclear. A posição do presidente Putin é bem conhecida, a Rússia trata com muita atenção o tema da não proliferação nuclear. Acreditamos que todos devem ser muito cautelosos com a retórica nuclear. Como você entende isso? Isso é dito por um representante de um país cujo ex-presidente ameaça abertamente e publicamente com ataques nucleares a outro país, e esse pseudo-país enviou armas nucleares táticas para a Belarus. E logo após essa declaração de Peskov, o alcoólatra Medvedev escreveu novamente um grande post nas redes sociais, em particular na rede social X. E a seguir, a citação dele. A declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre o fim da moratória para o posicionamento de mísseis de médio e curto alcance é resultado da política antirrussa. Está relacionada com a nova realidade, com a qual todos os nossos oponentes terão que lidar. Aguardem novos passos. Bom, resumindo, os russos sujos são um povo irremediável até o fim. Aqui eu deixo reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!